Aqui nós vamos trazer as possíveis ocorrências e intercorrências dentro dos peelings químicos, porque só tem uma ocorrência ou uma intercorrência quem trabalha com peelings, e a gente tem que saber como tratá-las para também, né, entregar o resultado para o paciente, mesmo que ele tenha alguma divergência ali no meio do caminho. Então, com isso, além, né, de nós sabermos como aplicar, como fazer, ter segurança durante a aplicação, nós também temos que ter segurança se acontecer alguma coisa. E é isso que nós vamos abordar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês em relação às ocorrências e intercorrências, mas o principal peeling que nós vamos trabalhar aqui dentro, é claro, que é o ATA. Por quê? O ATA ele tem várias profundidades, ele pode ser tanto de superficial até profundo. E dependendo da profundidade, ele vai trazer tanto ocorrências quanto intercorrências diferentes. Mas é claro, vamos abranger aqui outros peelings também para vocês. Em relação às ocorrências e intercorrências, o que a gente precisa fazer primeiro é diferenciar elas. O que é uma ocorrência e o que é uma intercorrência? Então, a ocorrência, ela sempre vai ser uma resposta esperada, ela é previsível dentro do protocolo. Você sabe a hora que vai aplicar um peeling que pode ter uma ardência. Isso é uma ocorrência. Então, o que são elas basicamente? É o edema, que é o inchaço, eritema, o vermelhidão, a descamação, que é essa formação de crostas e desprendimento das peles, o prurido, que é a coceira. E aí a gente também tem as intercorrências. As intercorrências, elas são variáveis, fora do esperado, exige uma leitura clínica e uma conduta, que ela tem que ser ágil, tem que acontecer o quanto antes. Essas intercorrências, elas vão acontecer às vezes no meio do processo, ou por uma interferência, ou ainda por uma resposta do próprio organismo do paciente. A gente tem que saber identificar e tratar elas. Então, pode ser eritema persistente, que é o vermelhidão, né, que insiste em ficar ali por algum tempo. Infecções, podem ser virais, fúngicas, bacterianas. Reações acneiformes, quando sai um monte de acnezinha, e essa, gente, pode acontecer por qualquer coisa, até limpeza de pele, mas ela também é uma intercorrência. E aqui é onde o critério, o protocolo e a experiência fazem toda a diferença. Porque quanto antes você pegar no início essa intercorrência, você consegue tratar e fazer uma evolução muito mais favorável do que se você demorar muito para identificar essa intercorrência e acabar tratando lá no final. Então a gente tem sempre uma diferença do sucesso no tratamento se você conseguir identificar e começar a tratar antes essa intercorrência do que você identificar e começar a tratar tardiamente. Você muitas vezes vai precisar associar mais tratamentos para conseguir resolver aquele problema que aconteceu. E eu deixei o HPI ele fora, tanto de ocorrência quanto intercorrência. Por quê, né? O que que é? É hiperpigmentação pós-inflamatória. Com os peelings, a gente sempre causa uma inflamação. E essa mancha, ela vai acontecer muitas vezes por uma resposta de defesa do organismo. E isso vai acabar ocasionando o escurecimento da pele em algumas regiões. E isso vai entrar onde? Em ocorrência ou intercorrência? Isso vai depender um pouco, vai depender, por exemplo, se o paciente tem essa tendência de manchar a pele ou não. Ainda, né, o nível dessa mancha, se ela é uma mancha que realmente ficou muito manchada, ficou toda manchada a pele do paciente, ou é uma manchinha ou outra, então isso tudo vai diferenciar. Mas o tratamento dele é o mesmo e a gente vai trazer aqui para vocês. E eu trouxe aqui para vocês identificarem essa foto do que separa uma intercorrência e uma ocorrência. Ela sempre vai separar a intensidade, então, né? Qual que é a intensidade que está acontecendo isso? O tempo de início, igual eu falei para vocês, é incrível se a gente conseguir pegar o mais rápido possível, porque eu consigo um tratamento muito mais efetivo. Além disso, a evolução dela, ela está evoluindo favorável ou está evoluindo negativamente? Tudo isso a gente tem que abordar também. E os sintomas que estão associados dentro dessa intercorrência, porque às vezes
o eritema, tá? É normal acontecer, mas se tiver um eritema, um prurido muito intenso, tá formando até feridas na pele do paciente, aí a gente já não passa mais por uma ocorrência, a gente passa por uma intercorrência. Então, são mais sintomas que estão te dizendo assim, ó, tenha atenção que tem alguma coisa acontecendo ali. Eu trouxe até uma fotinho minha mesmo de dois processos diferentes de recuperação de pele do Day Skin Hard, ambos deles. Na região do rosto, o Day Skin Hard é um peeling com áta. Então, na região do rosto, ali com a descamação ocorrendo normalmente, ele tem o escurecimento da pele, a formação de crostas, tem um vermelhinho ali, ó, quando tá saindo essa pele, quando tá acontecendo a descamação. Então, tá tudo dentro do processo normal. E aqui, já quando eu tive uma intercorrência, que foi a ativação de herpes durante o processo de recuperação do peeling. Infelizmente aconteceu e a gente tratou ela e continua tratando depois também o paciente. Então, olha a diferença de um processo de recuperação para o outro processo de recuperação. Ele dá uma diferença muito grande. Aqui já tem um eritema muito intenso, ele vai ter um pouquinho mais de edema do inchaço. Além disso, nessa formação de crostas, ela tá um pouquinho diferenciada, tá mais como se fosse feridinhas na pele do que realmente uma crosta saindo. Então, tudo isso a gente consegue ter um sinal de atenção. E outra coisa que a gente tem que ficar atento também não somente, né, os sinais que estamos enxergando, mas os sintomas que o paciente está relatando. Então, o prurido muito, muito, muito intenso, aquele comichão na pele, como se realmente fossem bichinhos andando embaixo da pele. Então, isso é uma intercorrência, uma infecção herpética, para vocês terem uma ideia. É claro que às vezes fica difícil ali, porque alguns sintomas associados, eles têm também, né, uma ocorrência, uma intercorrência parecida, e a gente tem que, como profissional, identificar o limiar disso, até onde que vai uma ocorrência, para a gente identificar quando está começando uma intercorrência e tratar o quanto antes faz a diferença no sucesso do tratamento, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiramente com as ocorrências e depois a gente vai trazer as intercorrências mais indicadas dentro dos peelings ali que podem acontecer para vocês saberem tratar tudo com segurança. Esse é o mais importante, só tá na água, né? Quem quer se molhar. E a gente sabe disso, sabe o que pode acontecer e a gente tem que saber como tratar. Então, vamos lá para os próximos capítulos.